acadêmica para lecionar no modelo seriado que ele lecione no modelo ciclado. Não dá. Não dá. 90% ou mais do corpo docente da SEDUC, dos 30 mil mestres, 90% pelo menos tem a formação para lecionar no seriado. No seriado. E há um grande questionamento. Nós fizemos um questionário onde boa parte desses professores que participaram dessas audiências respondeu que tem dificuldade em trabalhar com o ciclo, porque não tem material didático, não tiveram formação acadêmica para isso, tá? Sentem a perda de autoridade quando a aprendizagem não é levada em consideração. Se aprendeu, avança; se não aprendeu, avança do mesmo jeito. Isso tira, isso não sou eu que estou dizendo, isso aí é o conjunto de respostas, tira deles uma certa autoridade. Não autoridade de impositiva, moral, não. Mas o aluno chega a dizer, olha, se eu tirar 10 eu passo, se eu tirar 0 também, se o conceito for A, B, C, D ou E, enfim. Então a gente apresentou um relatório, está aqui nos anais da casa, encaminhamos a todos os diretores das quase 760 escolas estaduais, e parabenizo aí ao Dalton, parabenizo aí a direção da SEDUC, que busca de todas as formas dar transparência e aprender também com profissionais do calibre dos que estão aqui nessa mesa e aqui na plateia também, gente experiente, madura, gente que tem sua formação ideológica, alguns até partidária, mas cujo partido nosso aqui não é o PT, não é o PSDB, não é o PMDB, o DEM, é o Partido da Educação. Esse é o que nos une, que nos traz aqui, é a educação. Então eu fico feliz quando o presidente agendou essa prestação de contas, né, que é obrigação da SEDUC, dos seus gestores, da Assembleia Legislativa, a gente acompanhar aí o desenvolvimento e aquilo que o grande consultor, né, Vicente Falcone, que agora virou moda aí para consertar empresas e gestões públicas, diz, né, planejar, executar, avaliar e recomeçar. Então, se nós não tivermos a capacidade de avaliar essas políticas públicas no seu aspecto numérico, nos seus aspectos metodológicos, o avanço vai ser pequeno, vai ser diminuto. E eu encerro dizendo que Mato Grosso, dentro de 15 a 20 anos, será dono da maior renda per capita do país. Porque temos uma pequenina população, 3 milhões e 500 mil habitantes apenas, é o que é a zona leste da cidade de São Paulo, apenas, é a população de Belo Horizonte, de Fortaleza, essa é a população de Mato Grosso, com PIB crescente exponencialmente. Enquanto a nossa população cresce aritmeticamente, o nosso PIB cresce exponencialmente. E agora, com o surgimento, a descoberta, os testes e a efetividade da soja para a construção de pneus, a soja vai substituir a borracha, o látex, na confecção de pneus para carros, aviões, enfim. Imagine a demanda que a soja vai repercutir aqui, com a pavimentação da Cuiabá-Santarém chegando ao final, com a Ferrogrão já começando a desenhar, então com a perspectiva de atingirmos portos. Quer dizer, em 10, 15 anos, nós vamos dobrar, triplicar o PIB mato-grossense, que hoje é de 100 bilhões de reais aproximadamente. Vamos ter um PIB aí de 200, 300, 400 bilhões de reais, para uma população de 3 milhões e 900, 4 milhões, vai ser a maior renda per capita do país. E um Estado com essa riqueza toda tem um dever de ofertar serviços de qualidade. E eu não tenho nenhuma dúvida que não há nenhum serviço mais importante que o Estado possa ofertar à sua gente do que a educação, porque esta transforma de verdade. Se esse rapaz que está aqui, que nasceu lá em Porto de Fora, certo? Lá em Porto de Fora, zona rural de Le Verger, não é na sede de Le Verger. Na sede já era uma situação, mas é na zona rural de Le Verger. Se ele hoje está concluindo seu doutorado, se ele hoje é um deputado estadual destacado, com plenas condições de se reeleger e voltar para cá e representar a sua gente, é porque estudou. Eu
idem. Todos nós que viemos de famílias modestas, de famílias simples, e por que não preparar um Estado sofisticado nessa área? Um Estado que entenda que quem está no home care, que quem está com a sonda, o que tem a dislexia, a dislalia, a descalculia, a disgrafia, o autismo, possa aprender também, no contexto, no ambiente, nos seus valores. Nós temos que sofisticar esse Estado. Sofisticar no sentido de dotá-lo de todas as condições de ofertar um produto de extraordinária qualidade. Porque a riqueza do Brasil não está nas suas florestas, nem nos seus minérios, está no cérebro, na cabeça de cada brasileiro. É que a riqueza capaz de superar os desafios. Então eu quero também pedir ao meu presidente Allan Kardec 1000 desculpas, porque cheguei atrasado e tenho que sair adiantado. Ele sabe que eu exerço uma função aqui na casa que não é das mais fáceis. A liderança de governo é o dia inteiro resolvendo problemas dos meus colegas deputados, dos prefeitos. E eu tenho agora uma audiência agora 4 horas na Casa Civil, muito grave, muito importante. Eu gostaria de pedir licença e parabenizar a todos. E dizer que nós, né, Allan, temos muito a aprender com todos os convidados que estão aqui. São pessoas que estão aqui porque têm qualidade, têm serviços prestados. Podemos divergir neste ou naquele aspecto ideológico, partidário, desta ou aquela cor, mas o que nos une aqui, o que nos traz aqui, o que nos arrasta aqui, o que nos apaixona aqui é a educação. Então, obrigado, presidente. Obrigado, Wilson. A gente agradece a sua participação hoje, foi um dia bastante conturbado aqui na casa e a presença de Vossa Excelência aqui deixa a gente aqui bastante feliz. Vamos voltar para a gente... Vinícius, quer falar antes, deputado? Sair, então fale. Lembrando que eu me preparei bastante para estar nesse momento também, para fazer os nossos embates com o Wilson aí. E a gente tem feito de alto nível. Deputado, eu até concordo com a sua avaliação, mas eu acho que tem 2 desafios a ser superados. O primeiro é a taxação do agronegócio para que ele contribua com esse processo na educação de Mato Grosso. Não adianta a gente achar que o Estado é potencializado e a contribuição no agronegócio é mínima para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, esse é um dos grandes desafios para que a gente possa chegar nesse Estado potencializado que o senhor falou aí. E também aproveitar, Wilson, não deixar plantar no Pantanal, tá? Tenho feito uma defesa muito grande, nem na área de preservação ambiental do Rio Cuiabá. Pô, já tem uma área de plantio já bastante grande, acho que a gente tem que melhorar a qualidade da plantação onde já está plantado. Não vamos deixar mais entrar nas nossas áreas de preservação, não. Você virou defensor Dias desses eu quase apanhei junto com o deputado Allan lá em Mimoso. Uma audiência pública lá, era para discutir uns 10 temas, acabou concentrando na chegada das PCHs no Pantanal. Então tem uma polêmica que eu não domino, eu sou leigo nesse tema, não me arrisco a fazer defesa, mas eu quero dizer que defendo e trabalhei aqui pela taxação do agro, não especificamente por isso, até porque no passado nós nem tínhamos agro aqui e a educação era de qualidade. Então independe disso. Mas eu defendo a taxação porque se há um momento em que a criança precisa ser amamentada, há também um outro momento que não há mais necessidade. Em um estado distante dos grandes portos, você não tem como atrair investidores se você não fizer oferta atrativa. E ela se faz através de incentivos fiscais. Então, até o início dos anos 90, nossa produção em grãos era 70, 80 milhões em nível nacional. Mato Grosso não chegava a 10 milhões. Com a Lei Candir, de setembro de 96, só o Mato Grosso deve produzir nessa safra 2017-18, quase 60 milhões de toneladas de grãos. Então, a Lei Candir, a secularização e o PESA fizeram com que o agronegócio desse um impulso e fosse responsável por um pedaço importante, significativo da balança comercial nacional. Mas eu defendo a taxação porque eu acho que esse amamentamento já deu. Se há um setor hoje que está capitalizado no Estado, não é a agricultura familiar, não é o setor industrial, não é o setor de serviços, é esse agronegócio. Que assim como a sociedade concedeu esses privilégios tributários, agora é o momento dele trazer. Ora, ano passado foram 34, 35 bilhões que o agro gerou. E nós recebemos 500 milhões de contrapartida. O alfaiate da esquina ali, o barbeiro, paga 17%, 18%. Então, eu concordo plenamente da necessidade da taxação.
E aqui também eu pude dar uma contribuição que eu penso que foi o meu melhor trabalho nessa legislatura inteira. Mesmo a concluir, eu acho que eu não farei nada mais importante, que foi procurar cumprir aquele dispositivo do artigo 245 da Constituição Estadual de 89, que diz que nós tínhamos que aplicar 35% de todos os impostos mais transferências na educação. E nunca foi aplicado. Nunca passávamos dos 25%. E como você não faz mudanças bruscas, revolução está difícil, vamos por reforma. Por isso que eu sou social-democrata. Eu acredito que a sociedade melhora, não por revolução, já foi, mas por reformas. Então eu propus, para chegarmos nesse delta X de 10%, de 25% para 35%, que a gente incrementasse lentamente 0,5% no mínimo a cada ano. Tanto é que ano passado, nós chegamos a 29%, não sei se o Dalton tem esse dado, quase 29%, fora a Unemat, que chegou a mais de 2%. Né? Então, é um dado que foi me passado, que chegou ano passado, então era para ter 26. Só que o dado que a gente tem aqui, eu acho que não é do ano passado. É 2017. O dado que a gente tem aqui ainda é... A gente não tem o 2017 aqui ainda. Que é o que o... Ok, tá, mas até 2014, 15, cumpria-se a Constituição, 25. Como a emenda de 2015 passou a surtir efeitos em 2016, então em 2016 já deve ter sido aplicado 25,5 no mínimo, 17, 26, agora 18, 26,5 e assim em até, quer dizer, não, em até 20 anos vamos chegar aos 35. Ah, não sei o quê, o pessoal do agro grita, pode gritar, nós temos experiência mundial. Nos 7 países ricos do mundo, Canadá, Estados Unidos, os 4 europeus e o Japão, só chegaram onde chegaram porque equacionaram o desafio da educação. O Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, amarrou na Constituição Imperial. O Japão não acabou com a monarquia, mas ele amarrou na Constituição, no mínimo 50%. Em 3 décadas era a segunda economia do mundo. Em 3 décadas. Agora é a terceira porque a China virou o que virou. Mas, quer dizer, e a Coreia do Sul, que nos anos 70 era um lixo. Era um lixo. Então, esse discurso é pregação para convertido, porque todos nós sabemos disso e assinamos embaixo. Nós temos que estender isso para os não cristãos. Presidente, obrigado. Wilson, eu agradeço. Vamos voltar para o Dalton. Eu vou fazer uma proposta, a gente ir até o final agora, e aí a gente faz os destaques e no final a gente faz o comentário, senão a gente não vai conseguir cumprir o horário. E aí, Wilson, podia perder a oportunidade de agradecer a sua presença aqui e convidar também Vossa Excelência e todos que estão aqui, que estão nos assistindo, para daqui a pouquinho, às 18 horas, nós faremos uma audiência pública para debater a questão do RU, do Restaurante Universitário da Universidade Federal do Mato Grosso. E aí, como eu sou socialista trabalhista, lá a gente faz revolução. Os estudantes estão acampados nas sedes das universidades, estão trancando as guaritas e tem muita resistência dentro do trabalho do movimento estudantil. Então, eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido. Nós convidamos a reitoria, a doutora Maria Lúcia, a doutora Miriam Serra para vir, a gente espera que venha alguém representando, mas esse é um tema, daqui a pouquinho nós vamos estar discutindo, questão do restaurante universitário, uma proposta de aumento do valor do bandejão, de R$1 para R$5. Então a gente não concorda com isso, daqui a pouquinho às 18 horas nós estaremos lá. Então obrigado, hoje aqui na Assembleia Legislativa, no Auditório Milton Figueiredo. Dalton, vamos tocar até o fim, e aí os companheiros aqui da mesa e da plateia anotam os destaques e no final a gente faz discussão. A palavra está com o senhor até o final agora. Continuando, então, meta 15, igualar a escolaridade média entre os grupos de cor e raça declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, até 2017. O indicador é a escolaridade média de cada um dos grupos de cor e raça. O indicador que foi levantado aqui até 2015, em relação à razão entre a média de negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 anos. A meta do Brasil é 100%, estava em 87,7%. A meta do Mato Grosso, a meta do Mato Grosso aqui no município não tem, mas estamos com 91,9%. Então a meta nossa lá era igualar, mas ele não tinha, o indicador não, só fala em igualar a escolaridade, né? E aqui o indicador do Brasil diz que nós igualamos
razão entre a escolaridade média de negros e não negros está em 87,7 no Brasil, 91,9 no Mato Grosso. Então, para igualar, precisa chegar em 100, né? E esse dado é de 2015. A meta 16, aumentar progressivamente a carga horária em 1 hora por ano, atingindo pelo menos 7 horas diárias para 25% dos estudantes matriculados na educação básica até 2017. O indicador é número de estudantes matriculados na educação básica em escolas com carga horária entre 5 e 7 horas diárias pelo número de matrículas na educação básica. O dado que a gente tem são dois indicadores. Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral. No Brasil, a meta é 25. Em 2015, 18,7. No Mato Grosso, a meta é 25, 13,8 é o dado. O indicador 6B, percentual de escolas públicas com menos de um aluno, com ao menos um aluno que permanece no mínimo 7 horas diária em atividades escolares. No Brasil, a meta é 50, o dado aferido em 2015, 52,5. No Mato Grosso, não tem essa meta, e o dado que o Nacional coleta, 54,5. E a última, né, que é a meta 17, prover a oferta de educação superior para pelo menos 33% da população mato-grossense, com ensino médio concluído na faixa etária de 18 a 24 anos, garantindo seu financiamento. Indicador, número de matrícula de alunos na faixa etária de 18 a 24 anos na educação superior, pelo número total de jovens da mesma faixa etária com ensino médio concluído. Aí nós temos o indicador 12A do Nacional, taxa bruta da matrícula na graduação. Brasil está com 50% de meta e o dado é 32,6 em 2015. Mato Grosso, 33 é a meta, 37,6 é o dado. Então, se for olhar essa meta 12A, Mato Grosso superou os 33, né? Está com 37,6 em 2015. O indicador 12B, taxa líquida de escolarização na graduação. O Brasil tem meta 33, o dado aferido foi 21,3 e o Mato Grosso não tem a meta e o dado é 19,6. Essa é a última, né? Na 17. Então é isso, as 17 metas do nosso plano. Maravilha, obrigado, professor Daltro. Uma salva de palmas para o Daltro aí. Obrigado para todos que vieram aqui. E aí, a palavra está aberta. O Vinícius se inscreveu. A gente ainda tem aí mais... já passou, né? Umas 15 minutinhos para a gente fazer os debates finais e alguns encaminhamentos. Eu vou falar na meta, por favor. Nós temos que, eu acho que é um dado absolutamente significativo, mas o que a gente pode observar é que o crescimento que houve majoritário no cumprimento dessa meta é no ensino superior privado. A gente teve um crescimento no ensino público, acho que é visível o crescimento da Unemate, o crescimento da Universidade Federal de Mato Grosso a partir do REUNE, né, do plano de reestruturação das universidades federais, mas o crescimento absoluto, né, maior foi do ensino superior privado. Então, eu creio que o desafio para o próximo plano é pensar como atingir essa meta, né, na perspectiva também de alinhar com o Plano Nacional de Educação, mas temos um que é a emenda constitucional número 95, né, que contingencia aí por 20 anos de investimentos na educação e, além disso, suspende concurso e tantas outras coisas. Então, assim, essa é uma meta que eu vejo que, no plano estadual, se não tiver, né, uma valorização no sentido de
de promover a nossa educação pública no ensino superior, e no plano nacional, o desafio é derrubar a emenda 95, porque senão não temos possibilidade de cumprimento dessa meta. Tudo bem. Eu gostaria de parabenizar a apresentação do fórum aí, né, que coloca esse trabalho realizado, mas ao mesmo tempo gostaria de fazer um papel um pouco chato. Essa nossa temática de discussão, ela está ultrapassada. O que nós discutimos basicamente aqui foi o objeto de discussão da conferência, que deve ter emanado já uma proposta de PL, né, que não sei em que nível que está, talvez alguém do fora possa nos dizer se está ainda com o fórum, se está com a SEDUC, se está na Casa Civil, se está aqui. O plano ele foi consolidado no âmbito do fórum, mas devido à mudança de gestão da secretaria, a secretária, professora Marioneide Angélica, ela está tomando conhecimento, né, do conteúdo do plano e deve convocar uma reunião em breve com o fórum para fazer as considerações dela e depois fazer os encaminhamentos oficiais diante do governo do Estado e perante a Assembleia Legislativa. Então, devido a esse momento particular, o plano ainda não foi encaminhado, mas será. Tá? O plano agora ele está dentro do gabinete da Secretaria de Estado de Educação para a secretária tomar conhecimento do seu conteúdo. Ok. Nós temos um prazo, ela pediu aí 15 dias, tem algum prazo que a gente possa estar cobrando? Então, nós estávamos aguardando a publicação dela como presidente do fórum, aguardando a parte legal, a regulamentação toda ser atualizada, e eu acho que no máximo, dentro de um mês, ela deve estar fazendo, porque tem que convocar o fórum, esperar uma semana, né? E aí ela vai tomar os encaminhamentos diante do fórum, mas parece que o prazo foi dado final para encaminhar para a Assembleia em julho. Em julho. Porque primeiro vai para a Casa Civil, né? E aí eles têm que fazer todas as considerações no âmbito do governo. Aí para cá, o prazo interno que a gente estabeleceu para trabalhar foi julho. Então, aí dando continuidade, esse é um agravante para nós. Nós atualmente somos um estado, o terceiro estado sem plano, né, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que ainda não fizeram na primeira versão, e o nosso, que fizemos a opção de não refazer o nosso plano em 2011, mas sim só adequar ao plano nacional, mantivemos a temporalidade dele até 2017. Então, hoje nós não temos plano, somos o terceiro estado só no país que não tem plano. E apresentando aqui em julho, no ano eleitoral, possivelmente entra na agenda de votação o ano que vem. Será votado em 2019 para começar a valer em 2020. Então, por aí vocês percebam o vácuo que a gente tem. Então, eu penso o seguinte, deveríamos neste momento nos preocuparmos enquanto cidadãos mato-grossenses de nos empenharmos para acelerar esse processo na medida do possível. E, acima de tudo, embora não seja lei o plano ainda, ele pelo menos já manifesta qual é o desejo da sociedade referendado numa conferência do que nós queremos para a educação no nosso Estado. Então, independente dele começar a vigorar este ano, ano que vem ou no próximo, que a gente fizesse um movimento de convencimento aos nossos gestores, especialmente aqueles que se propõem a candidatos na próximo pleito, de que o compromisso com a carta assinada pela sociedade do que deseja para a educação já seja firmado. Ele pode ter algumas alterações enquanto processo de caminhada até virar lei, mas a essência, o pensamento do que nós desejamos já foi validado pela conferência através dos delegados. Então, que nós não esperemos este plano entrar em vigor novamente para determinar as nossas políticas ou até, quem sabe, para fazer os planos de governo dos próximos candidatos. Que ele já seja considerado como a vontade da sociedade, embora ainda não seja lei. Essa é a minha expectativa enquanto cidadão mato-grossense. Nós gostaríamos de agradecer, enquanto UNCM Nacional, esse espaço. É um espaço que, para nós, é de extrema importância, na medida em que os conselhos municipais de educação têm essa obrigação de participar e de fiscalizar o cumprimento dos planos. E gostaríamos também de dizer, o Júnior deu um alerta por um e-mail que eu passei para ele, no dia 7,
de junho, nós teremos um evento no INEP a respeito de monitoramento dos planos. Estou passando para o e-mail, pelo Atos do senhor, né? De repente, consegue participar no INEP, se houver esse pedido, até porque é poder legislativo. Penso de extrema importância. O segundo ciclo, que vai tratar das questões do monitoramento do Plano Nacional de Educação, e, por intermédio dele, como consequência, as nossas ações também no Estado. Então, vai estar no ato do senhor essa possibilidade e entrar em contato com o INEP para ver a possibilidade realmente de participação. Por quê? Não é para quem quer, né? Eles têm os convidados. Então, para isso, a gente tem que se inscrever para poder abrir essa possibilidade. Devo estar indo lá, né, também representando todos os conselhos do Brasil. Pelo menos recebi o convite para ir e espero aprender mais para poder trazer também para nós aqui essa outra experiência. Muito obrigado pelo espaço, deputado, e conte conosco na luta pelas questões da educação pública do Estado de Mato Grosso. Obrigado, professora Regina. A gente já tem um caminho percorrido aí, os 4 anos que eu tive na Câmara Municipal, também na Comissão de Educação, presidindo, a gente conseguiu avançar um pouco nessas questões do Fórum Municipal, do Conselho Municipal, das ações em conjunto com aquele parlamento. Mais alguém queira se manifestar para que a gente encerrasse? Professora Maria Luísa? Não, gostaria de trazer também uma contribuição para essa audiência em relação ao quanto nós temos que ainda aprender com os planos e valorizar os planos. E que isso ainda não é uma cultura da nossa sociedade nem dos gestores. Então, para nós da sociedade organizada, né, movimentos sociais e sindicais, para nós, os planos de educação são a nossa referência de mobilização, né? Então, por exemplo, o Plano Estadual de Educação, quando ele referendou lá na CONAP o Sistema Único, né, é porque a gente ainda teimosamente quer o regime de colaboração e a cooperação federativa entre os entes federados na oferta da educação. Mas isso, né, ainda está muito, assim, há muita resistência em relação a isso ainda, né? Então, por exemplo, hoje nós teríamos que estar discutindo o Plano Estadual de Educação à luz dos planos municipais de educação, dos 141 municípios. Porque eu não posso pôr lá no plano estadual aquilo que o município não tem condições de atender, né? Nas metas de educação infantil. Isso. Né? Então, eu dou uma tarefa para o outro, mas que eu não vou ajudar, que seja cumprida, né? E aí, eu vejo essa dificuldade governamental, por exemplo, de trazer hoje, né, enquanto Conselho Estadual de Educação, que a gente está com isso lá sendo apreciado, a expansão de escolas militares, a expansão de escola de tempo integral, sem a menor estrutura. As escolas plenas. Tá? E nós não discutimos do plano as escolas plenas nem as militares. É isso que a sociedade quer? Né? É isso que ela está propondo? Que a gente tem agora 700 escolas estaduais militares? É isso que é a nossa proposta? Né? Por último, eu quero dizer que, ainda bem também que a gente atrapalha, né? Enquanto movimento social, a gente como se atropela o plano. Porque, por exemplo, nós pegamos a meta 20, a meta 17 do Plano Nacional de Educação, e forçamos ela aqui no Plano Estadual de Educação. Porque hoje ter o rendimento médio aí de outros servidores públicos, né? Funcionários públicos do Estado, e a educação até 2023 vai conseguir isso, né? Isso não estava no plano.
Nós acabamos de conferir as 17 metas, elas não estavam. Mas nós fizemos na luta. Da 510, né? Então, nós já fizemos um dever de casa do Plano Nacional de Educação, da Lei 2014. Mato Grosso está de parabéns porque se antecipou, inclusive ao Plano Nacional de Educação, porque nós aprovamos em 2013 e o Plano Nacional só foi aprovado em 2014, né? Então, é importante a gente ter claro que os planos não é algo linear, que vai ser, né, acompanhado, efetivado, né, de forma linear, mas nós temos que insistir, né, para que ele seja o referencial, principalmente para os programas de governo. Então, este ano nós temos eleições, e eu penso que nós temos que defender nas candidaturas aí que se observe o plano de educação e não se venha com propostas alienígenas, né, para a educação que depois, né, não vão atender, né, um planejamento que, inclusive, tem que estar no orçamento, né? Tem que estar lá no orçamento previsto isso, porque não adianta você falar, eu vou instalar a escola de tempo integral de 7 horas por dia, instala em 3, 4. E a meta ali era de instalar, gradativamente 1 hora por dia ampliar, né? Em todas, não em 3, 4, né? Então, eu estou insistindo nisso porque realmente nós temos que mudar a nossa cultura, né, de gestão e de políticas públicas da educação. Obrigada. Muito bem, Maria Luísa. Passo para o Vinícius e depois o Bartolomeu. Aí a gente encerra, tá bom, Deputado. gente? Luiz Jorge. Aí eu encerro com o Luiz Jorge. Tá. Enquanto coordenador de uma comissão que tem o desafio de monitorar, né, o nosso plano estadual e os planos municipais de onde não tem sistema, na verdade, de todos os 141 municípios, né, Júlio? O Júnior tem contribuído muito na nossa comissão nesse entendimento. Eu acho que o desafio de todos os cidadãos mato-grossenses, né, é fazer com que esse plano estadual de educação novo ele se consolide enquanto a política de Estado. Porque não adianta entra governo e sai governo com políticas que não têm relação com o que está planejado dentro do plano de educação. Por exemplo, a proposta de parceria público-privadas na educação, ninguém nunca ouviu falar dentro do nosso plano. Mas a Secretaria de Educação resolveu discutir no ano de 2016. Se não fossem os estudantes para negar, o que seria deste processo. Então, assim, nós temos um desafio muito grande. Eu penso que é consolidar um plano que dê conta de atender às metas, a demanda e a realidade do Estado de Mato Grosso, mas, mais que isso, é fazer com que os entes federados, né, possam dar conta de cumprir, né, o que está previsto nos planos, tanto o Plano Nacional, que já está dilacerado diante da emenda 95, quanto o plano estadual, que nós estamos sem plano, estamos nesse momento de planejamento, quanto os planos municipais, que muitos já estão sancionados, e os municípios estão aí gritando, dizendo que não tem condição de cumprimento diante da realidade financeira dos municípios. Então, assim, é um desafio muito grande, eu tenho certeza, mas se a sociedade mato-grossense, as instituições, né, abraçarem a ideia, né, de que o plano é a nossa política de Estado de educação, eu tenho certeza que, no final dele, a gente vai estar colhendo resultados muito significativos. E, por fim, queria trazer também o cumprimento da nossa presidente do Conselho, a professora Adriana Tomazoni, né, que não pôde estar aqui, mas que também a gente tem feito esse trabalho coletivo de tentar entender como está o plano e como contribuir nesse processo de formulação do Plano Estadual de Educação. Maravilha, Vinícius. Bartolomeu. Bem, boa tarde a cada uma e a cada um aqui dos presentes. Eu quero fazer algumas contribuições diante do que foi abordado e discutido aqui, em 3 pontos principais. E aí o primeiro ponto, deputado, que nos causa preocupação, que a gente vive um momento muito delicado na educação no nosso país, e nós estamos já sob os efeitos da emenda constitucional número 95, que comprime, que congela os gastos sociais por 20 exercícios financeiros. E, na verdade, é importante dizer que essa emenda, ao contrário do que é dito, ela não veio para controlar a gastança, porque o maior gasto do orçamento público federal, que é a despesa financeira, ela está fora dos efeitos da emenda.
Então, a gente já está vivendo toda uma situação de cortes, no caso das universidades públicas, cortes no osso, no primeiro ano de vigência da emenda. Em Mato Grosso também, esta Casa Legislativa aprovou uma emenda que reproduz a mesma maldade da emenda constitucional número 95, que é a emenda 81 de 2017. Ela só é um pouco, a vigência que é menor, se eu não me engano, são 5 exercícios financeiros, mas ela segue os mesmos moldes. E aí tem também uma auditoria do Tribunal de Contas, está disponível na internet, que o Estado de Mato Grosso ele reduziu a destinação dos recursos, e isso para o ensino fundamental impactou diretamente os municípios, sobretudo em 2 políticas que são essenciais para a garantia do direito à educação, que é o transporte escolar e a alimentação escolar. Um outro ponto que foi colocado aqui, que é a questão crucial no sucesso de um plano de educação, que é o regime de colaboração. Anísio Teixeira, na década de 50, já falava que os planos eles são peças mutuamente complementares. Então, que eu participei de algumas poucas conferências, deputado, conferências municipais, e o que a gente vê é que é o município falando para ele mesmo. Ou seja, o Estado ele não está presente, ou muitas vezes é uma presença protocolar. E aí a participação do Estado não é só uma equipe técnica ir ao município ensinar as equipes municipais a construir planos. O nosso desafio é maior, ou seja, o Estado, em cada meta, em cada estratégia, porque eu falo Estado porque ele é o ente que mais arrecada, ou seja, é o que tem mais musculatura financeira. Então, ele não pode, tem que se cumprir mesmo o que está na LDB, que é o ente que mais arrecada tem que ter mais responsabilidades. E a gente, quando observa os dados, vê que é o inverso que está ocorrendo. Então, é esse ponto do regime de colaboração e a questão dos dados, que é um gargalo, que é um desafio. Mas aí, eu tenho dito, até já disse em reuniões do fórum, que não se tem que criar mais um IBGE estadual. Claro que, nesse contexto, a gente sabe que isso é muito difícil. Nós já temos, por exemplo, para mapear a demanda real, a gente tem, por exemplo, algo que não onera nem o Estado nem os municípios, que é, por exemplo, as equipes de agentes comunitários de saúde, que eles já têm por dever de ofício que visitar, eles trabalham com, eles têm uma atuação territorial, cada agente de saúde ele tem que visitar um número de residências da sua área de trabalho. Então, ele pode muito bem, já nesse trabalho que ele faz regularmente, pode-se utilizar essa mão de obra para fazer todo esse diagnóstico, todo esse levantamento dessa demanda real para a educação de jovens e adultos, para a alfabetização, enfim, todas as crianças que estão fora da escola, crianças, jovens, adultos, idosos. Então, nós temos, a Secretaria tem também, eu acho que um ponto que tem que ser destacado aqui, o SIG Educa, que já é uma base de dados muito ampla, deputado. Inclusive, é algo que a Secretaria precisa tornar público pela lei da transparência, porque são dados públicos, ali nada é segredo, ele ainda é um sistema fechado, e tem muitos dados, inclusive para subsidiar a avaliação, o acompanhamento do plano estadual. Então, você pode ter parcerias com os municípios para que, enfim, eles também tenham acesso aí, claro, do ponto de vista da tecnologia da informação, isso é muito, é algo muito fácil, ou seja, é algo que é plenamente factível. Então, são 3 pontos, assim, tentando retomar um pouco do que foi discutido aqui como os principais problemas que a gente coloca para registro e que essa casa, nas deliberações posteriores, possa fazer esse debate e possa ter isso como um norte para orientar a construção do próximo plano. Eu agradeço. Nós que agradecemos e anotado aqui, eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido. Professor Luiz Jorge. O professor já nos poupou de alguns assuntos que a gente ia tocar, né? Já facilitou o trabalho aí, vai diminuir a minha fala aqui. Mas eu queria agradecer o espaço, deputado Alano, e aproveitar, como presidente do Conselho Municipal de Educação e membro do Fórum Municipal de Educação, e nós tivemos com o senhor semana passada, nós estamos nesse processo também
da avaliação e da construção da nossa conferência municipal, que será realizada dia 27 de junho, lá no Hotel Fazenda Mato Grosso, aonde a gente vai estar justamente fazendo esse debate do Plano Municipal de Educação de Cuiabá. E aí gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar a todos e a todas que estão aqui presentes, para que levem para suas instituições, para os seus locais de trabalho, e façam essa divulgação. Nós estamos, através do fórum, coordenando esse processo e estamos indo às instituições, porque a participação, apesar do plano ser territorial, ou seja, ele não é um plano da Rede Municipal de Educação, é um plano de todos, inclusive da Universidade Federal do Mato Grosso, do SESI, SESC, enfim. Hoje nós tivemos lá na FIENTE, agora antes de vir para cá, por isso eu me atrasei. A gente está buscando essa participação de toda a sociedade organizada, toda a sociedade civil, que realmente venha e procure os espaços de debate que nós vamos ter. Nós teremos as conferências escolares e teremos a conferência municipal. Então, a gente convida a todos que venham com a gente somar, e estamos no aguardo, deputado Alain, daquela provável audiência que a gente pudesse fazer aqui com a comissão em relação ao Plano Municipal de Cuiabá. Eu já faço encaminhamento aqui já para a nossa consultoria para que separe uma data para que a gente faça aqui essa audiência junto com a equipe de Cuiabá, para que a gente prepare, a gente faça um trabalho de organização e preparação e essa discussão para a Conferência Municipal. Faço questão que a gente oficie a Câmara Municipal de Cuiabá, o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Cuiabá, para que ele venha conosco, e aí de hoje a gente já tira a data para que fique consolidado aqui na sala 202, na sala das comissões, essa audiência. Aí conforme audiência e com transmissão ao vivo da TV Assembleia, com participação efetiva da população, só para organizar a minha agenda, né, e a agenda também da equipe, do Fórum e da Conferência Municipal de Educação, já fica deliberado a partir de hoje a gente marcar essa data. Obrigado, deputado. E para finalizar, Carol. Tá bom. Obrigada. Só agradecer pela oportunidade. Né, em nome da secretária, como representante do Fórum e da Secretaria de Estado de Educação, em apresentar um relatório de avaliação, né, uma parte importante, a prestação de contas, e todos aqueles que quiserem ter acesso a esse relatório, que solicitem, né, a gente envia para o e-mail de vocês, tá bom? Obrigada. Desculpa, professora Celarina, pode ficar à vontade, a senhora que já veio aqui, inclusive na CPI. Isso mesmo. Agradecer ao professor Bartolomeu pela fala, porque era uma das falas que eu até ter pedido para o professor Jorge, como seria o último, né, que eu fizesse. Essa regulamentação do regime de colaboração, ela é importantíssima, realmente, para que as coisas aconteçam na educação, a nível de município. E queria lembrar só a questão que nós temos à disposição para informações em relação às crianças fora da escola. Nós temos a plataforma foradascolanãopode.org.br, que é uma ação da Fundação TIM, com a Unicef e outros parceiros, e que nos dá, por município, a situação real de cada município quanto a essa questão da aluno fora da escola de 14 a 17 anos. Por exemplo, estou aqui com Alto Paraguai, tem 274 alunos fora da escola, né? Do sexo masculino são 40,2%, feminino 54,8%, a raça 26%, ele traz também por idade, tá? Isso aqui está no geralzão, de 4 a 17 anos, né? Localização na zona rural 45,9%, urbana 54,1%. Então, aí você vê que não é só na questão da zona rural. Dados por idade, ele traz 89 de 4 a 17 anos, 70,3 de 4 a 5 anos, 94,5 de 6 a 10 anos, de 11 a 14 anos, 96,6, e de 15 a 17, 85,8. Tá? Então, dá para você pesquisar muito em relação
a cada município de como está e como buscar. E a gente tem orientado aos municípios para que a questão de busca desses alunos que façam parceria com a Secretaria de Saúde, com outras instituições do município. E é uma própria orientação da Unicef, e que isso também traz o benefício, se o município aceita uma adesão ao selo Unicef, e que eles proporcionam a assessoria técnica ao município para essas ações. Maravilha. Então, encerrado todas as falas, eu agradeço imensamente a presença de cada um e cada uma aqui, agradeço a participação efetiva da TV Assembleia e todos que nos acompanharam nessa sessão ao vivo, mais uma transmissão ao vivo da TV Assembleia, convidando a todos os participantes, daqui a pouco, às 18 horas, nós realizarmos também a audiência pública para discutir a questão da Universidade Federal de Mato Grosso. A questão do bandejão é urgente, mas a questão da não privatização da educação pública superior é o que nós vamos continuar fazendo aqui, e eu tenho certeza que todos nós estamos juntos nessa luta. Então, declaro encerrada a presente sessão.